Olá, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, satisfação tá transmitindo, fazendo essa aula aqui para vocês agora, tá? Lembrando que ontem nós trabalhamos nosso plano de aula, tá? E agora eu vou estar passando para vocês a introdução da microbiologia e da parasitologia, tá bom? Alguns conceitos iniciais sobre microbiologia e sobre parasitologia, beleza? Então, olha só, gente. Primeiro a gente vai ver o conceito de o que seria microbiologia. Olha só o que a literatura traz para a gente. Microbiologia é o ramo da especialidade da biologia que vai estudar o que? Os micro-organismos. Quais seriam esses micro-organismos, pessoal? São bactérias, são vírus, são fungos, né? São protozoários. Então, o que a microbiologia estuda? Ela vai estudar o que? Os micro-organismos, né? Sendo que esses micro-organismos podem ser eucariontes ou unicelulares ou procariontes, né? Que são variações ali na sua estrutura celular. Então, quando eu falo de microbiologia, pessoal, eu estou falando de quê? De uma especialidade que vai estar estudando o quê? Os micro-organismos. Estudar, por exemplo, as bactérias, os vírus e os fungos e as doenças que esses micro-organismos irão causar. Né? Quais são as doenças que são causadas pelas bactérias? Quais são as doenças que são causadas pelos fungos? Quais são as doenças que são causadas pelos vírus? Então, pessoal, nós vamos trabalhar nesta parte, né? Entendendo, né, as principais doenças que são causadas por esses micro-organismos, certo? E o que seria, gente, a parasitologia, né? Quando a gente fala de parasitologia, a gente já lembra do parasita. É isso mesmo, olha só. Parasitologia é a ciência que estuda o parasitismo, tá? O parasitismo ocorre quando um organismo, né, um parasita, vive em associação com outro organismo, como por exemplo o hospedeiro, tá? Do qual retira os meios para sua sobrevivência, causando prejuízos, ou seja, doença. A quem, pessoal? Ao hospedeiro. Então, o que a parasitologia ela estuda, gente? Ela vai estudar a relação do hospedeiro e do parasita, tá? Quem é o parasita? É aquele micro-organismo, né? Aquele que vai causar a doença. E o hospedeiro somos nós, tá? É aquele que vai sofrer a doença. Então, a parasitologia, gente, ela vai estudar essa relação de parasitismo entre o micro-organismo, né? Aquele que vai causar a doença, o parasita, e o hospedeiro, aquele que vai sofrer as consequências, né? Aquele que vai adoecer. Beleza? A gente vai ter ali vários, pessoal, tipos de micro-organismos, né? Como eu falei, existem as bactérias, né? A gente vai trabalhar aí várias patologias associadas às bactérias. Existem os fungos, os vírus, os protozoários, né? As algas unicelulares. Então, esses aí são os tipos de micro-organismos. E são micro-organismos que nós vamos estar trabalhando dentro da nossa disciplina de microbiologia e parasitologia. Beleza? Nós iremos começar falando um pouquinho dos conceitos iniciais sobre as bactérias, tá? As bactérias, gente, elas são organismos unicelulares, né? O que significa unicelulares? Elas possuem uma única célula, tá? Diferentemente da gente, nós possuímos o que? Várias células. Células epiteliais, né? Células nervosas, células cardíacas. Diferentemente as bactérias ela têm apenas uma única célula. Por isso que elas são conhecidas como unicelulares, tá? Alguns exemplos, pessoal, de bactérias aqui embaixo, olha, alguns exemplos de bactérias patogênicas, de bactérias que causam doença. Ah, professor, existe bactéria que não causa doença? Sim. Bactérias relacionadas ali com a produção do queijo, né? Bactérias relacionadas ali com alguns tipos de alimentos. Existem sim bactérias que não causam doença, tá? Esses exemplos aqui, Mycobacterium tuberculose. É o bacilo, pessoal, que vai causar o que? A tuberculose. Esse é o nome do camarada que causa a tuberculose. A gente tem também a Corynebacterium diphtheriae, que vai causar aquela doença chamada difteria, que é a famosa tosse de guariba que a gente conhece, né?
E a gente tem também a Streptococcus pneumoniae, que ela vai causar o quê? A pneumonia. Então, gente, a gente está vendo aqui alguns exemplos de bactérias. Beleza? Vamos ver os fungos agora, né? O que a literatura traz para a gente sobre os conceitos de fungos? Os fungos são seres macroscópicos ou microscópicos. O que isso quer dizer? Que a gente pode enxergar os fungos tanto com a ajuda de microscópio ou sem o microscópio, que a gente chama a olho nu, né? São seres unicelulares ou pluricelulares, né? Ou seja, alguns possuem uma única célula e outros possuem várias células, tá? Eles são eucariotas, né? E um exemplo que a gente tem é a Cândida albicans, que é a candidíase, que é uma doença chamada de candidíase que muitas pessoas conhecem. Beleza? E os vírus, né? Falar dos vírus, pessoal, é falar do momento que a gente está vivendo agora, né? O momento de pandemia a nível de Brasil, né? A nível de mundo, principalmente que a gente fala de pandemia. E o que seriam os vírus? Os vírus, eles são micro-organismos sem célula. Olha só a palavra-chave, isso é questão de prova. Os vírus, eles são micro-organismos sem célula. Considerados parasitas intracelulares, pois eles só têm ação no interior das células. Dependem de invasões em células vivas para sobreviver. O que isso quer dizer, pessoal? Os vírus, eles são intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Que ele só consegue sobreviver se ele estiver aonde? Dentro da célula. Ele vai entrar no nosso organismo e logo ele vai ter que procurar uma célula. Se ele não encontrar nenhuma célula para ele ficar lá dentro, se multiplicar e se desenvolver, ele vai acabar morrendo. Beleza? Normalmente, os vírus, pessoal, eles são transmitidos pelas pessoas através, né? Como, por exemplo, sangue, né? A presença de sangue, principalmente o vírus do HIV, ele é transmitido pelo sangue, certo? Como é que pode ser transmitido vírus também? Secreções respiratórias, como, por exemplo, agora do coronavírus, né? O SARS-CoV, né? Através de secreções respiratórias. Excreções intestinais, através das fezes, os vírus eles também podem ser transmitidos. E secreções do trato reprodutor, como por exemplo o vírus do HIV, né? Ele é transmitido, o vírus do HIV, pelo sêmen, né? Através da ejaculação também ele transmitido, melhor dizendo, o vírus do HIV, tá? Então a gente tem ali vai trabalhar também vários tipos de vírus, certo? Tem outros exemplos também de vírus, como a influenza, né, que é o vírus da gripe, varicela zoster, que causa ali a catapora, né, que são patologias que nós vamos estar trabalhando também. Ebola, o HIV também é um exemplo de vírus, né, um dos mais conhecidos que que é o HIV, tá? Aí, pessoal, a gente tem os protozoários também, tá? Eles são, como eu falei, eles são organismos unicelulares, ou seja, eles têm uma única célula, tá? Como alguns exemplos aqui, entamoeba histolítica, né, que ela causa ali a disenteria amebiana, que nós vamos estar trabalhando também. O Trypanosoma cruzi é um exemplo de protozoários que ele causa a doença famosa, que é a doença de Chagas, que nós vamos trabalhar também, que é uma doença fantástica para aprender, né, para a gente trabalhar essa patologia no nosso ambiente de trabalho, orientar as pessoas sobre a prevenção dessa doença, que é uma doença muito grave. Plasmodium SP, né, que causa ali a malária, tá? Vamos trabalhar também. Então, pessoal, esses aí são alguns exemplos de várias doenças causadas por protozoários, tá? Aí a gente tem as algas unicelulares, né, que é um exemplo também aí de micro-organismos, né? Estas vivem no mar, acho que muitos de vocês já devem ter visto. Em lagos e rios, elas fazem fotossíntese e com isso transformam luz solar em energia. Beleza? Aí nós precisamos ver também alguns conceitos considerados bem importantes, como infecção. O que seria uma infecção? Olha só o conceito da literatura para a gente. Infecção é implantação,
crescimento e multiplicação de micro-organismos, causando prejuízo ao organismo humano ou animal, certo? E o que seria a microbiota? Diferentes micro-organismos vivem em comunidades sobre a superfície do nosso corpo. Esses micro-organismos constituem a microbiota normal do nosso corpo, que difere de uma região para outra. Os indivíduos sadios vivem em harmonia com a microbiota normal. Ou seja, pessoal, um exemplo, a nossa pele, ela tem a microbiota, né? A microbiota da nossa pele. E nós conseguimos conviver com isso sem adoecer. Mas é claro que essa microbiota, né, ela vai ser caracterizada como uma microbiota normal. Né? A partir ali de um desequilíbrio dessa microbiota, nós podemos ali estar desenvolvendo alguma patologia, alguma doença. Então, só retornando aqui o conceito de infecção. Infecção, pessoal, a gente imagina a implantação de um micro-organismo no nosso corpo, né? Esse micro-organismo ele vai crescer, ele vai se multiplicar e, claro, vai trazer um prejuízo para o nosso organismo, né? Tanto para o nosso organismo humano quanto para algum animal também. Beleza? Bem interessante isso, né? Outro conceito que nós vamos ver também é sobre simbiose. O que seria simbiose, professor? Olha, simbiose nada mais é do que a associação entre dois seres vivos, na qual ambos vão se beneficiar com a relação. Por exemplo, né, o que seria assim, um exemplo de simbiose? A gente pega aqui um jacaré, né, e um passarinho. Né? Se a gente for observar, o passarinho ele faz tipo uma limpeza no jacaré. E em contrapartida, ele está se alimentando também. Então, aí, pessoal, a gente tem um exemplo de simbiose, porque a gente tem uma associação ali onde os dois estão sendo beneficiados com aquela relação. Tá? Agora, quando um é beneficiado, o outro é prejudicado, a gente chama isso de parasitismo, que é aqui embaixo, olha, parasitismo. Encontra-se um dano em um dos associados. Então, simbiose, os dois se beneficiam, e parasitismo, apenas um vai se beneficiar, certo? Aí a gente tem outros conceitos também, como ectoparasitas e endoparasitas. Ectoparasitas são organismos, micro-organismos, que se instalam na parte de fora do organismo do indivíduo, e endoparasitas são micro-organismos que vão se instalar na parte de dentro do organismo de indivíduos. Beleza? Esses seriam alguns conceitos iniciais da disciplina de microbiologia e parasitologia, tá? E como o nosso organismo, pessoal, vai reagir diante de um micro-organismo? Quem vai explicar isso para a gente é a imunologia. Na nossa próxima aula, a gente vai estar explicando como é que o nosso organismo se defende, se reage, melhor dizendo, diante de um micro-organismo. Beleza, pessoal? Essa nossa aula é apenas um conceitos introdutórios, né? Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar a questão da imunologia, como o nosso organismo vai se defender de um micro-organismo e trabalhando cada dia as patologias relacionadas, né, à nossa disciplina. Beleza?